Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Boa tarde. Amados, hoje trago mais uma reflexão, né? Intitulada assim: Ufa, a serpente me mordeu, nasci de novo. Ou melhor, ufa, a serpente me mordeu, não morri, nasci de novo, né? Vocês vão entender a razão pela qual intitulei assim. Vou fazer uma oração antes de iniciar os textos, né? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, glorificado és Tu, que em tudo, Senhor, fazes por nós. Sim, contigo podemos descansar verdadeiramente, sabendo nós que a nossa razão daqui nos preparar para ir contigo. E aqueles que são predestinados a ir contigo, certamente irão, uma vez que Cristo falou: eu vim buscar todos o que o meu Pai me confiou. E pelo fato dele estar tão focado na missão dele, claro que ele vai levar todos. Assim, nessa certeza, podemos descansar em Ti. Nós sabemos, Deus, que se não estivermos devidamente preparados para morar contigo, certamente temos que passar pelo processo de preparação todo, Senhor, porque Tu és amor. E sim, teremos que ser provados ao ponto de aprender a amar da forma como o Senhor quer. Glórias a Ti que em tudo, Senhor, até mesmo nas situações difíceis, Tu cuida de nós, porque é o Teu cuidado muitas vezes nos aperfeiçoando, nos deixar de nós em razão do outro. Que enquanto isso é contra a nossa própria vontade. Claro, o Senhor tem que nos moldar, nos forçar, nos condoer para fazer amarmos, Senhor. Glórias a Ti que em tudo faz pelos Teus filhos, em tudo, Pai. Glórias a Ti que faz realmente, Senhor, cumprir o Teu propósito de Criador. Sim, criando um homem à imagem e sua semelhança, para a Tua glória, para morar contigo. Glórias a Ti, Pai, que não deixa para trás nenhum dos Teus filhos. Glórias a Ti que ainda que a mãe que amamenta seu filho esquecesse o seu filho do seu ventre, Tu nunca esquecerás de um filho Teu. Glórias a Ti, Senhor. Pode estar em qualquer lugar, Senhor, mas se é Teu filho predestinado a ir contigo, certamente irá, porque Tu és fiel e justo para cumprir. Glórias a Ti, Pai. Pai, queremos, Senhor, aprender de Ti, Senhor, como Te ajudar a nos ajudar, a nos moldar num padrão, Senhor, que seja a Tua imagem e semelhança apto a ir contigo, ó Deus. Assim, venha falar conosco o que é do Teu agrado, o que é do Teu feitio, Senhor. Clamo a Ti em nome de Jesus, derrama Teu Santo Espírito sobre nós. E venha falar conosco, que eu aqui não fale das minhas próprias vontades, mas fale das Tuas, fale o que é do Teu agrado, ó Deus. Usa-me conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade para vir falar conosco, ó Deus. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado, eu conclamo em nome de Jesus. Obrigado, porque cremos que Tu vais fazer o melhor, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Mas eu vou iniciar o texto e vou falando, explicando a respeito, né, do tema de hoje, né, para assim, no decorrer da caminhada, vocês irem entendendo. O primeiro texto está lá em Números 21. Está intitulado A Serpente de Bronze. Sabe-se que hoje vivemos dias turbulentos, bastante, muito mesmo, ao ponto de que as pessoas buscam Deus e parece que as provas aumentam, parece que não tem resultado a busca, parece que a dificuldade ao ponto de estar em voga aí, né? Ou seja, para toda parte que estamos vivendo uma luta espiritual, né? E o que está acontecendo? O que fazer então diante desse cenário, né?
que eu faço? Se eu oro, e se eu busco Deus e mais prova. O que está acontecendo? Claro, a nossa referência é a Sagrada Escritura, né? Assim, venho buscar na Sagrada Escritura referência a respeito disso, né? Situações em que o povo de Deus estava bastante oprimido, né? E, claro, buscamos uma luz para os dias de hoje, né? E vou buscar, assim, através dessa reflexão desses textos, trazer uma luz, né? Vamos lá. O primeiro texto está lá em Números 21, a partir do versículo 4, né? Então vamos lá. Versículo 4. Então os israelitas partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente. Essa palavra é muito importante e confere nos dias de hoje. Impaciência. Mas o povo se tornou muito impaciente. E é uma palavra-chave para toda nossa reflexão aqui, a qual vamos vincular a outro texto também. Impaciência. Mas o povo se tornou impaciente. No caminho falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Veja, o maná caía do céu, dia e noite, pão caindo do céu. Veja, constatando-se que realmente era a mão de Deus mandando. Uma nuvem acompanhava eles de noite com fogo para aquecer ele, para guiar o caminho, constatando que era Deus que estava mandando. Uma nuvem durante o dia protegendo do sol e guiando ele, ou seja, cobrindo eles pelo caminho, constatando que era Deus, né? Poxa, e ainda eles reclamam. Um povo que estava no caminho em que sim, era propositado por Deus e reclamando, rebelde. Ou seja, aqui a gente vê o quesito impaciência. Sabe, porque eles ficaram 40 anos no deserto, rodando, por quê? Porque talvez não estavam prontos. Opa! Então, mais uma palavra, prontos, né? Só Deus sabe realmente o ponto que o vaso do oleiro vai estar pronto, né? E, ou seja, às vezes o povo era impaciente, achando que já saía da terra do Egito. Poxa, vamos para a terra, nossa, vai ter tudo lá, né? Como se ganhamos na Mega Sena, né? E sem se preocupar com preparo, né? Para assim estar apto a herdar a terra prometida, né? E nesse quesito, gente, olhando para o dia de hoje, olha aí como é que está a sua vida. Está preparado? Se o Senhor vier hoje, você está preparado? Está amando? Lá só vai ser amor, né? Vai ser um lar de amor, pleno amor. A Sagrada Escritura nos fala que entre amor, fé e esperança, o mais importante é amor, e com toda a propriedade. Porque é a única coisa que vamos levar para lá, amor, né? Para que fé? Se não vamos precisar nenhum provimento, nem curar doenças, nada, nem, né? Para que esperança, se já alcançamos tudo que nos lhe é proposto na glória? Só vamos levar amor, porque, na verdade, a única coisa que estamos aqui para aprender é amar, para viver lá. Só vamos para lá. O que nós vamos fazer lá se nós não saber amar, se lá é só amor? E daí, te pergunto, tá amando? Tá buscando Deus? Mas claro, Deus fala, ame, ame, ame. Você busca Deus, fala, ame, 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 ame. E daí? Tá escutando a voz de Deus para você amar? Para você deixar de si para com o outro? Para você perdoar as crueldades? Né?
ao ponto de que você esteja grato, esteja paciente, veja coisas boas em todos os âmbitos, em tudo, em todos, seja manso, seja domável, né? Seja fiel em todas as suas relações, tenha domínio próprio, seja no relacionamento com as pessoas, seja pacífico, né? Bondoso, dessas características. Como está avaliando a sua vida? Está 100%, 50%, 30%? Com o que poderia melhorar? Entende? Na verdade, naquela ocasião no deserto, Deus mandou, o povo estava reclamando, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. O povo reclamando da comida ruim, né? Eles tinham a presença de Deus com eles. E reclamando, gente. Galera, vocês não estão prontos. Vou ter que dar vou ter que ajudar vocês, dar um empurrãozinho para vocês ficarem melhor, né? Olha o que Deus fez aqui, ó. O que Deus fez com eles? Tá, o povo reclamando da comida ruim. Versículo 6. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse... Você viu, gente? Deus libertou da terra do Egito, levou para o deserto, para realmente se purificar, mas diante da rebeldia deles, muitos morreram, né? Rebeldia, né? Não entenderam o propósito de Deus, né? E acharam que Deus deveria auxiliar na maneira deles, e que eles não estavam, ou seja, sobre a guia de Deus, sobre a direção de Deus, sobre o preparo de Deus. Achavam que Deus deveria servir a eles, dando tudo de melhor. Isso é uma pergunta para nós. Para que precisamos de Deus? Para nos tornarmos melhor ou para nos dar coisas? Nos dar uma vida mais prazerosa, mais abundante, né? Para que precisamos? É uma pergunta. Daí vamos raciocinando por que as provas ocorrem. Se estamos conforme o propósito de Deus, que é nos tornar mais amáveis, ou se estamos sob nosso propósito de ser feliz aqui nessa terra, ser plenamente, abundantemente satisfeito com as coisas aqui dessa terra, né? Fica aí a pergunta para você também. Vamos lá. Então eles clamaram a Moisés, né? Então, clamaram depois que muitos morreram, né? A serpente estava mordendo eles. Eles clamaram a Moisés. Falaram assim a Moisés: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quando for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Entendeu? Então, clamaram a Moisés falou com Deus, e Deus falou: Moisés, faça o seguinte, levante lá no deserto uma serpente de bronze, e todo aquele que for picado e olhar para a serpente de bronze será curado, né? E esse versículo é chave para a nossa continuidade do estudo, né? Da meditação, da reflexão, né? Então, vemos aqui a misericórdia de Deus, até diante da rebeldia, até diante de quando Ele dá tudo que nós precisamos naquele momento. E a gente reclama, e daí sim, Deus disciplina seus filhos. E depois tem misericórdia, assim como Deus propôs a Davi. Davi, farei uma aliança com você. Pode ser que seus descendentes virem as costas para mim, eu vou disciplinar com vara,
mas terei misericórdia, né? Vou para outro texto aqui, gente, que nos diz respeito à rebeldia, né? Para a gente ter mais bagagem, assim, da Sagrada Escritura a respeito desse contexto. Está lá em Gênesis 3, intitulado A Queda, no versículo 1 ao 15. Tá, vamos lá. Aqui novamente serpente, vamos lá. Mas a serpente, mais astuta do que os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, a serpente falando para a mulher: é verdade que o Senhor disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Veja o que ela falou. Ela falou que Deus falou que não era para comer do fruto da árvore do meio do jardim. Será que é isso mesmo que Deus falou? Não. Deus falou que não era para comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. E Deus não falou, não coma da árvore da vida. Deus falou, não como da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entende? Deus falou isso. Isso demonstra que a mulher, nesse quesito aqui, ela estava ingênua. Ela não estava sendo, ou seja, conscientemente sábia. Não. Ela não estava na sua razão de certeza. Ela não estava segura de si. Ela não tinha entendimento nesse quesito. Meu povo padece por falta de entendimento. Ela estava ingênua. E veja, com quem que ela estava conversando? Com a serpente. Você viu que no início a serpente é astuta, né? Sabe, gente, esse dia eu vi na internet uma frase que falava assim, olha, o erro da Eva foi ter conversado com a serpente, de fato, gente. Dialogar com a serpente é um erro mesmo, né? Do mal a gente foge. A gente não tem que ficar tratando diálogo com o mal. Quem é pelo mal? A astuta serpente. E quem somos nós? Nós somos a igreja, a noiva. Quem é noiva? A mulher, né? Ou seja, enquanto a serpente estuda muitos formatos para não dar rasteira, nós não sabemos como ela irá atacar. E se damos lado a ouvir ela, estamos vulneráveis, gente. Assim como aquela mulher estava sendo vulnerável, né? Vamos dar sequência aqui, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Tá. Você viu que a serpente falou uma mentira aqui, né? Ela falou uma verdade, mas também uma mentira. Ou seja, uma mentira atrativa, né? Poxa, que legal, mas é mentira. Você sabe quando a gente conversa assim com a serpente? Uma vez que temos por parâmetro que ela é enganosa, ou seja, relativa ao pai da mentira, né? A gente conversa assim com a serpente na nossa mente, gente. Quando a gente fica devagando por suposições. O que é suposição? Vamos supor aqui, tá? A suposição. Só para entender.
Uma vez que a gente olha uma cena, já vem sobre nós o pensar a respeito daquela cena, né? Vamos supor, uma mulher empurrando o carrinho, né? Empurrou o carrinho, né? Somos surpreendidos com essa cena impactante, carrinho de bebê, né? E daí logo em nossa cabeça já vem, puxa vida, que mulher maldosa, olha, meu Deus do céu, nossa, essa mulher é muito cruel, ela não merece o filho que tem. Olha, vou denunciar essa mulher. Não, não pode, você não pode ficar assim não, né? E a nossa cabeça fica ligando pensamentos, supositórios a respeito da mulher. Ficamos pensando, como que deve ser a casa dessa mulher? Nossa, ela deve ser muito cruel. Ah, mas olha, essa mulher deve ser do maligno, essa mulher. Gente, e a nossa cabeça fica aceitando suposições de quem? Da serpente. Porque se um pouco antes a gente visse a verdadeira cena, a mulher empurrou o carrinho para livrar do carro que vinha correndo. Mas a gente só viu o carrinho indo e a mulher na rua, do outro lado da rua. Então a nossa cabeça, em suposições, vai conversando com a serpente, vai aceitando pensamentos da serpente. E claro, uma vez que a gente aceita um pensamento, vem mais 10. E a gente vai conversando com a serpente. Quando a gente se vê, a gente está angustiado, a gente está ansioso, a gente está temeroso, a gente está com medo de tudo e todos. A gente está raivoso, características da obra da serpente, o salário dela, né? Então, gente, estou falando para você que quando se fala que meu povo padece por falta de entendimento, isso é pura verdade. Então, estou falando para você que é muito fácil conversar com a serpente. É só ficar pensando em suposições. Você está conversando, porque na verdade, gente, suposição é verdade? Não. Se não é verdade, então é mentira. Quem é o pai da mentira? A serpente. Com quem você está conversando então? Com a serpente. Então, gente, o que fazer então? A Sagrada Escritura nos fala, reflita, tenha em mente somente aquilo que você viu e realmente testificou como verdade, tá? Suposições, pensamentos não são verdade, então não busque estar na tua cabeça, sabe? Sabe que a gente vai passando no Instagram lá, vai olhando a foto das pessoas e já vai fazendo reflexão a respeito da vida das pessoas. Suposições. Quem é que está jogando ideia na sua cabeça? Serpente. Tá, vamos lá. E na verdade, gente, sabendo que vou dar continuidade para refletir mais. Tá, então a serpente falou, tá, aqui, né? Ou seja, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore, olha, tá vendo? Iludida pela serpente. Eu acho que não tem problema não com medo da árvore, não. E na verdade, gente, a árvore que ela está pensando é a árvore da vida, mas o quesito que os levou à queda foi a desobediência. Porque a serpente a mulher estava convicta que a árvore que não era para comer era a árvore da vida. E ou seja, o sentido de desobedecer a ordem de Deus, de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, se correspondeu na desobediência da mulher, né? Porque a mulher desobedeceu, ela falou, a mulher acreditava, não é dessa árvore que é para comer? E a serpente falou, cara, mentira, você pode comer, sabe por quê? Se você comer, sabe que ele está com medo? Ele está com medo, se você comer, você vai ficar igual ele, daí você vai, daí ele vai mandar nele? Não, pode comer, fica à vontade. Desobediência, rebeldia. Ou seja, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, ou seja, ela está olhando para a árvore da vida, tá? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento. Poxa, é muito boa essa árvore, né? Da vida, né? Ou seja, ela estava olhando para a árvore da vida, né? Ou seja, tá. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, desobedeceram, pecaram, caíram, né? Quando se fala aqui, gente, né, que aparentemente a ideia é boa, e realmente a árvore da vida era muito boa, mas a desobediência antes da árvore é que é ruim. E a serpente é muito sábia em fazer isso. Ela coloca uma isca linda lá, sabe? Parece que é pro bem aquela isca, mas ela quer que você desobedeça, para você pecar e você cair. Só às vezes a gente peca querendo fazer o bem, gente. Porque o quesito desobedecer é que é pecado. Vou dar uma ideia. Por exemplo, tá um cidadão lá numa clínica lá uma clínica, tá na sala de espera lá, né? E ela falou, o cidadão falou, olha gente, tem uma torneira aqui, mas não tome dessa água, hein? Não tome dessa água, por favor, tá? Daí esse cidadão vai embora. Daí chega outro cidadão ali, gente, puxa, eu tô com uma sede aqui, e, nossa, mas tô passando quase até mal por causa dessa sede aqui, sabe que vocês não têm água não? Falou, cidadão, tem a torneira ali, mas o rapaz falou pra não tomar água, mas que não dá nada não, pode tomar, né? Desobediência. Se ele falou para não tomar é porque tinha alguma razão. E a desobediência geralmente acarreta consequências. Aquela torneira possivelmente ele falou para não tomar porque a água que estaria lá não estaria própria para beber, ou seja, poderia ser água de chuva destinada para limpeza. E vai lá o cidadão, toma água e passa mal. E daí? Desobediência. A pessoa queria fazer o bem, mas desobedeceu. Claro, estou trazendo um exemplo aleatório, tá? Só para ver que a desobediência é desobediência, independente se você quer fazer bem ou mal. A desobediência sempre vai ser rebeldia. E as suas consequências, sim, serão conforme a desobediência, não o bem que foi feito, né? Então, só para você entender que a serpente é astuta, quer fazer você cair, né? Então, ela joga um cenário lindo, um teatro, nossa, que linda cena, né? Mal sabe que o que ela quer é dar rasteira, né? Haja vista muita coisa que tem nos meios de mídia para se ver, né? Vamos lá. Tá. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, só vinculando, tá, essa palavra rebeldia no quesito daquele texto anterior, em que devido à rebeldia o Senhor disciplinou aquele povo. E devido à rebeldia da queda, o Senhor disciplina também, né, o quesito de Adão e Eva, né? Tanto, claro, a gente vai ver aqui, vamos simbolizar Eva como sendo a igreja, e cabe perfeitamente no quesito dela aqui, em questão, em correspondência com toda a Sagrada Escritura que se trata da igreja. Tá. Vamos lá ver então. Tá. Versículo 8. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou. Poxa, agora que a ficha, mulher. E geralmente é assim, né? Com as consequências que cai a ficha. A serpente é astuta. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ou seja, vamos vincular a palavra mulher à igreja. Quem é inimigo da igreja? A serpente. Quem é a igreja? O povo de Deus. Quem é inimigo do povo de Deus? A serpente. Entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a serpente ferirá o calcanhar. Né? Opa! Lemos um texto anterior em que, né, devido ao povo ter sido rebelde, o Senhor mandou serpentes que mordiam lá, né, o povo, e clamaram a Moisés: Moisés, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, essa serpente não deixa nós em paz, né? Vocês não estão vendo isso? A serpente não deixa nós em paz, não. Por que tanta prova, né? Tanta tribulação. É Deus que faz tribulação? Não, a serpente. A razão dela, né? E Moisés, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Daí Deus falou com Moisés, Moisés, levante uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para ela, né, será curado. Entende que faz todo o nexo esse texto com o outro? A respeito da rebeldia, a respeito da bocanhadura da serpente. Ou seja, vamos agora só para tornar mais conciso essa reflexão, vamos para outro texto, né? Vamos lá, está lá em João 3. João 3. Do 1 ao 14. Vai. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos fariseus. Principais dos fariseus. Dos judeus, um dos principais dos judeus. Era fariseu e um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, eu lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Enfim, nascer de novo, tá? Ou seja, cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habitando em nós. Como chegar até aí? Prova para ser aprovado. Realmente, esse é fiel. Quer saber? Meu Espírito Santo vai morar nele. Vou casar com ele. Vou morar na casa do coração dele.
porque Ele é fiel. Ou você acha que Deus casa com mulher adúltera? Não. Casamento para Deus é coisa séria. Né? Você acha que, né? Enfim. Então, nascer da água e do Espírito, né? A gente sabe que a água na Sagrada Escritura também é vinculada ao Espírito Santo, mas também é vinculado a mares, rios, né? Turbulência. Ou seja, quando se fala lá em Gênesis sobre o Éden, que tem 4 rios, né? Intitula os 4 rios, sendo Pison, Gion, Tigre e Eufrates, dando significado a Pison, espalhamento. Meditei muitas vezes a respeito desse quesito, tá? Mas só vou refletir, vou dar alguns pontos aqui para a gente caber na meditação. Pison, espalhamento, ou seja, quando o povo de Deus conhece o pecado, se espalha, se divide. Gion, arrebentamento das águas. Opa! Águas, arrebentamento das águas. Quando está arrebentado, de tanto rebelde que foi, o Senhor veio e disciplinou bonito. E a gente está arrebentado. Daí nós vem, né? A gente vem quietinho, cabeça baixa. Senhor, tem compaixão de mim, me perdoa. Né? Daí próximo erro é tigre. Quando a gente vai focar no Senhor para nascer de novo, tá? Focar no Senhor Jesus e olhar só para Ele, só para o Senhor Jesus e não se distrair. Uma vez que tigre é águas velozes, quem está correndo não olha para frente, não olha para os lados nem para trás, né? Focado até chegar no rio Eufrates, que é, ou seja, que é fértil, que é frutífero, ou seja, aí dar frutos para Deus. Aí sim o Espírito Santo vindo habitar em nós, dando fruto para Deus. Ou seja, quem não nascer da água, gente, quem não seguir esse trajeto, como é que vai nascer do Espírito Santo? Como é que você vai encontrar o Espírito Santo, gente? Sem realmente saber na necessidade urgente de estar só com Deus, porque tudo que você fez no teu passado foi tudo errado, não deu nada certo. E lá no seu pior dia, quem estava do teu lado era Deus. Como é que você vai colar em Deus se você não viver assim? Ou você vai fazer igual o jovem rico? Senhor, o que devemos fazer para dar o reino eterno? Siga os mandamentos. Eu faço tudo isso desde a minha infância. Ah é? Você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá para os pobres. Poxa, eu sou muito rico. Perdão, senhor, vou virar as costas para você e vou embora. Gente, é ilusão achar que você vai achar Deus na facilidade. Pode olhar na Sagrada Escritura, estava todo mundo arrebentado, aqueles que encontraram Jesus. Tá? É bandido na cruz, é prostituta, é mulher adúltera, é hemorraíza, é tudo, enfim, nos seus piores dias, tá, gente? Né? É cego, enfim, não é na facilidade que você encontra Deus, não. Glória a Deus que você está arrebentado, está chorando, sabe o que é? Deus tem propósito para você. Senão a promessa não seria assim, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Tá? Então, só exemplificando qual a razão das águas. Para seguir o seu caminho, todo o rio vai para o mar. Deixa o rio seguir seu curso. Todo mundo um dia vai se espalhar, vai conhecer o pecado, vai se arrebentar, vai chegar para Jesus, pedir perdão e focar em Jesus. Opa! O que nós vimos lá em Números? Se olhar para Ele, será sarado. Vamos dar sequência aqui. Foco é Jesus, gente. Foco é Jesus. Vocês já sabem, aqueles que já sabem o que eu estou falando, já viveram o que eu estou falando, sabem que a vida passada é impensável voltar. Então, claro, o foco é Jesus. Parei aqui, tá. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz,
mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Em resumo, quando você é nascido do Espírito, a sua vida não é mais sua. A sua vida é de Deus. Porque você vai fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que amemos. Ou seja, o Espírito Santo, o fruto dele é amor. Que é amor realmente, gente. Não é gostar não, tá? Simplesmente gostar. Senão Jesus Cristo não tinha amado tanto a gente e passou naquele sacrifício. Ele não gostou daquele sacrifício, mas amou tanto o mundo. Ou seja, em resumo, lá em Gálatas 5:22, fruto do Espírito Santo é amor e mais 8 palavras. Uma delas é paz, a força de Deus que nos ajuda a executar as outras 7 palavras. Qual é? Alegria, contentamento. Está contente todo momento? Você acha que é da minha vontade estar contente todo momento? Por mim não estaria, mas por Ele eu sou contente, todo mundo não reclama. Enfim, não vou falar de mim, vou falar de qualquer. Vamos falar que eu fosse realmente qualquer pessoa, tá? Então, longanimidade, paciência, todo momento. É da vontade do ser humano estar paciente todo mundo? Não, é da vontade dele. É da vontade do ser humano ver coisas boas em tudo? Não, é da vontade dele. É da vontade do ser humano ser manso em todas as circunstâncias, ser domável em todas as circunstâncias, ao ser repreendido, agir com mansidão ali? Não, é da vontade dele. O ser humano, pelo seu ego, já se rebela, já ergue a voz, já humilha, já pisa, mas ele não. Como um cordeirinho mudo foi levado ao matadouro, e ele quer que nós façamos o mesmo, para ser a imagem e semelhança dele. É da vontade do ser humano ser bondoso em todas as situações? Não, é da vontade dele. É da vontade do ser humano ser fiel, ter domínio próprio em tudo. Nunca o sangue ferver? Não, é da vontade dele. Em resumo, quando a gente está com o Espírito Santo, não somos nós que mandamos nossa vida mais, é Ele que manda. Porque amar é contra a nossa própria vontade. Assim como fala em Gálatas 5,16, assim como o Espírito Santo e a carne lutam, são inimigos entre si, para que nós não façamos a nossa própria vontade. Enfim, uma vez o Espírito Santo morando em nós, você não manda mais você, agora é o Espírito Santo que manda em você. Ou seja, a sua vontade de usufruir dos prazeres dessa terra já não existe. A vontade dele é amar, que é favorecer o outro e não você. Enfim, estou falando algo que para muitas pessoas possa parecer impossível. Para o ser humano é impossível, mas para ele não é. Então, por que a gente tem que focar para Jesus? Porque para nós é impossível, mas para ele não. Tá, vou dar continuidade aqui. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das coisas sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho de Deus, o Filho do homem. E assim como Moisés levantou a serpente Preste atenção, gente. É o último versículo que eu vou ler, tá? Preste bem atenção, porque faz ligação aos outros textos, tá? Para que a gente possa dar concisão a reflexão. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Perdão. Vou ler de novo, para que se entenda muito bem esse versículo. Que a razão, em suma, da reflexão é esse versículo.
assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Vou ler novamente, trocando a palavra, assim também como igualmente, tá? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, igualmente é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Tratando-se que, pela mesma razão que Moisés levantou a serpente no deserto, pela mesma razão o Filho do Homem precisa ser levantado. Em resumo, por que Moisés levantou a serpente? Para que todo aquele que fosse picado pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, fosse curado. Nós aqui, nesse contexto, como é que estamos hoje? A serpente fazendo a festa, né? A galera busca Deus e prova, e Deus, para que é prova? Disciplina, gente. Para a gente aprender. Mas muitos insistem em não aprender. Tá? Na rebeldia. Tá, e daí, como sara dessa prova? Olha para ele. Então, gente, olhar para ele, assim como está escrito, igualmente, se você olhar para ele, vamos atribuir o contexto literal, porque Deus não poderia escrever algo assim, no seu quesito literal, e fugir do contexto literal. Então, gente, se você, olha, o que eu quero falar? Da mesma forma como eles olhavam para a serpente, se a gente olhar para Jesus naquele madeiro, a gente sara as feridas. Enfim, nos ajuda contra a luta contra a serpente. Em resumo, quando a serpente vier conversar com você em pensamento, quando você quer fugir da voz da serpente e aqueles pensamentos vêm, olha para ele, para você não ser picado. Enfim, você sabe que quando você está na lábia da serpente, ela já está para dar o bote. Então, antes de você ser envenenado, já olha. Porque se você for envenenado, olha também. Olha todo instante, olha só para ele. Não fica olhando para o lado, não. Porque se você olhar para o lado, você vai achar a coisa mais normal. Ah, se der uma bofetada numa face, é capaz mesmo que eu vou dar outra, eu vou sair arrebentando. Ah, capaz mesmo, se roubar a túnica, se roubar o meu carro, eu vou roubar o celular, eu vou dar o carro. Capaz mesmo. Não estou falando para fazer o quesito literal de roubar celular e dar o carro. Estou falando para perdoar. Se você olhar para os outros, os outros não estão perdoando, eu não vou perdoar também não. Olha para ele. As suas provas estão sendo muito difíceis? Olha para ele. Eu tenho plena fé, gente. Não sei quais são as provas, mas tenho plena fé já. Que as suas provas é mamão com açúcar perto da prova dele. Qual é a prova dele? Gente, eu deixei o link de cenas do filme Paixão de Cristo. Veja, vai te ajudar a olhar para ele. Vai te olhar, tá sempre fresca na mente aquele madeiro dele e o que ele passou para chegar até aquele madeiro. Em resumo, foi vendido por 30 moedas de prata, traído com um beijo, rasgaram o corpo dele inteiro. Como não deve ter sentido dor? Rasgando o corpo dele inteiro com um flagelo com um gancho na ponta. Um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, um prego no pé. E até então, caladinho, como um cordeiro mudo sendo levado ao matadouro. E depois, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você entendeu porque as nossas provas é mamão com açúcar? Você entendeu porque a nossa referência é Ele? E na verdade, gente, nos meus pensamentos, sabe? Na verdade, gente, a quem é esquizofrênico é muito mais difícil. Porque da mesma forma como a serpente apareceu para ele falando, gente, para quem é esquizofrênico, a serpente fala toda hora. E falando que é Deus que está falando ainda. O que eu faço? Olho para ele. E na real, gente,
A espiritualidade, no sentido de que fuja das trevas e ela fugirá de você, se você ir para as trevas, ela vai cair de cheio para você. O que eu estou falando? Sabe, vou falar algo de particular meu, íntimo, bem íntimo mesmo. Você sabe que todo esquizofrênico, na verdade, ele tem uma sensibilidade para a espiritualidade. Eu tenho esquizofrenia. E muitas das vezes ficava muito em dúvida, será que é Deus que está falando, será que não é? E uma vez que a gente dava luz, dava atenção àquele pensamento que não era de Deus, vinha outros pensamentos que nos oprimiam mais, que me oprimia mais. E ainda, quando você vai dando ouvidos à voz de pensamentos que não é de Deus, você vai caindo na rede da serpente para sair mais difícil. Como sair? Eu olho para ele. Eu olho para ele. Então, para quem não tem esquizofrenia é mais fácil, tá? Só para vocês entenderem. Quem tem esquizofrenia espiritualmente é assim. É um monte de mosquitinho voando assim, tá? Para quem é normal não vê os mosquitinhos. Então, que é os mosquitinhos? Um monte de pensamento, um monte de voz falando. E se você dá ouvidos a uma voz do mal, cada voz multiplica em muitas outras vozes. Ou seja, aumenta mais a quantidade de mosquito. A pessoa que está em crise é porque está um enxame de mosquito nela. Ela está batendo, sai, sai. Porque inicialmente ela deu a voz uma, aumentou a quantidade de mosquito, deu a voz outra, aumentou a quantidade de mosquito. Enfim, cura para isso ele. Olha para ele. Eu aqui, literalmente medito, olho para ele naquele sacrifício na cruz, né? Olho para ele, vendo ele. Claro, eu trago em mente as cenas do filme Paixão de Cristo, porque me ajuda nesse contexto a vivificar, a entronizar em meu coração, que é onde está a espiritualidade. A alma está a espiritualidade está na alma. Então, quando eu trago para a alma, quando eu sinto aquilo, aquela emoção claro, isso se torna mais verdadeiro, mais real e com muito mais força. Ou seja, quando eu visualizo a cena ali, ele sendo flagelado, né? E ele fala assim: Pai, meu espírito está pronto. E daí começa a bater nele, bater. E depois, insatisfeitos por ele estar aguentando firme, ele se levanta de novo, pega um flagelo com ganchos e começa a rasgar o corpo dele. E ele começa, claro, a gritar ardosamente, né? E depois eles viram ele de frente. Ou seja, sabe que a parte da frente é mais dolorido ainda, a face, e começa a flagelar a cara dele, e ele começa a perder mais ou menos um pouco a noção, e eles flalejando ainda. Gente, sabe o que eu vejo? Eu vejo eu com ele naquela cena lá, ou seja, eu na mesma pessoa dele, tá ligado? E eu carregando, quando tá carregando a cruz, o Sirineu tá carregando a cruz, eu carregando a cruz dele, como se eu fosse na pessoa do Sirineu lá ajudando. Como isso me ajuda? Se realmente, se não fosse isso, gente, eu não sei como seria. Não sei como seria. Isso, digamos assim, que me ajudou muito. E quem é normal ajuda também muito mais, porque fica mais fácil, sabe? Quer fugir dos pensamentos? Olha para ele. Quem é que venceu o mal? Ele. Por que você quer olhar para os outros? Olha para ele que venceu o mal. Só ele vai conseguir vencer o mal da sua vida também, né? Olha para ele falando: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Quando eles estão puxando a mão dele para dar o segundo prego assim, na mão, eles puxam com uma corda para esticar, para chegar no lugar onde o cidadão quer, e estrala tudo, ele grita assim e fala: Pai, perdoa, eles não sabem. Olha para ele, vai te ajudar. Olha você na pessoa dele e compara as suas lutas com a dele. Vai te ajudar, né? Em resumo, tá? O que eu queria trazer à luz é isso, gente. A gente está vivendo dias muito difíceis, tenebrosos e não sabendo o que fazer. Olha para ele, tá? Meditei muito a respeito disso, né? No sentido de trazer conciso uma luz para você conseguir vencer suas lutas contra o mal. Que o mal que te faz mal.
tá? Olha para ele. Olha para ele lavando o pé de todo mundo. Olha para ele colando a orelha daquele que Pedro cortou a orelha quando vieram buscar ele. Ou seja, fala: Pedro, se com ferro ferir será ferido também, enfim. Né? Ou seja, não me lembro o quesito que ele falou, mas repreendeu Pedro e depois pegou a orelha do soldado e colou. Olha para ele fazendo isso. Olha para ele, gente. Ele é luz, não é? Para onde você tem que olhar para fugir das trevas? A luz. Então, olha para ele. É isso que eu queria falar, gente. Né? Vou fazer uma oração agora. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Te glorificamos, porque Tu és um Pai. Tu que engenhou o que é ser pai. E sim, sendo Tu o modelo perfeito, Tu és muito bom, Deus. Que estás conosco o tempo todo, que não te agrada o sofrimento de nenhum dos filhos seus, mas sim, precisa disciplinar seus filhos para chegar no Teu propósito. Assim como um pai daqui terreno precisa disciplinar seu filho para que seu filho não se perca. Também Tu precisa nos disciplinar para sempre estar contigo, que é a coisa mais importante da nossa vida, ó Deus. Glórias a Ti, ó Pai maravilhoso, que nos ama e que está presente em todo instante. Nós Te adoramos, Te glorificamos, porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. Pai, vede, Senhor, o que estão fazendo com os Teus filhinhos. Veja o que a serpente está fazendo com os Teus filhinhos. Sim, Senhor, estão sem entendimento, mas quem cegou eles foi a serpente. Tem compaixão dos Teus filhinhos, estão como aquela ovelha caída, machucada, ferida, Senhor, sem ter força para se levantar. E se não é Jesus vir buscar aquela ovelha, o que será daquela ovelha? Assim, no contexto em que Cristo viria antes do tempo para buscar aquela ovelha. Assim, como haveria um grande derramamento do Teu Santo Espírito para preparar os Teus filhos para ir para a glória, para contigo. Veja que a Tua ovelha a Tua igreja está desfalecida, como um vale de ossos secos, Senhor. Assim, nesse quesito em que tudo se cumpre conforme Tu mesmo mencionou, em sua qualidade, Senhor, sim. Não é hora, Senhor, de Tu derramar abundantemente o Teu Santo Espírito para ajudar, Senhor, a levantar, Senhor, esse Teu poderoso exército através desses vales secos, Senhor. Porque não é osso de vale seco que vai entrar na glória, mas é um poderoso exército, Teus filhos, ó Deus. Uma vez que Teus filhos estão caídos, machucados como aquela ovelha, se Cristo não vier antes para preparar eles para ir para a Tua glória, quem irá então, Senhor? Quem irá então? Assim, Pai, em testemunho que isso já ocorre, a Tua igreja já está perecendo, Senhor, muitas dores. Em testemunho que Cristo é o Salvador. Vem salvar Tua igreja, ó Deus. Assim, profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos. Que se cumpra a profecia de Joel e que haja um grande derramado do Teu Santo Espírito abundantemente sobre a face da terra para levantar a Tua igreja, para tornar esse vale de ossos secos um poderoso exército, ó Deus, para a Tua glória. É o que eu profetizo em nome de Jesus, ó Deus. Glórias a Ti. E Te agradeço, Pai, porque sei que Tu faça conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Tudo conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E Te agradeço, porque eu sei que Tu vais fazer conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amados, vou orar assim em correspondência com Romano 8:26, que diz que o Espírito Santo ora em gemidos inexprimíveis quando a gente não sabe o que orar.
Eu não sei o que cada qual precisa, na circunstância que cada qual está vivendo, mas o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito do teu Pai, que te conhece desde quando você nasceu. Ele, o Criador. Clamo ao Espírito Santo que venha orar em mim, através de gemidos inexprimíveis, que eu vou, nem sei o que eu vou falar, o significado, mas vou orar através de gemidos inexprimíveis, crendo que o Espírito Santo está orando por você, tá? Clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito ore em mim para esses que estão orando conosco. Jameno nanjo ye kiro ramboda santada kantada yelindo reminon daralos. Jororore kitoye kambaralata na kailash. Nyurne melan toyi mina tanta indekesh yoy miror latai. Jurmino hambay kailatesh. Yanahama kaishiro la penini kanta inde nurminon tantash. Jo ha ye kanachnant. Jalaha nurmina taiko yemeno daradiash. Jenurmina kai gurgiru recheni mingen chola yala ti shurormina antash. Lekras. Quenormina shuratu yelas. Jenu kirebidosh. Lana hai que shinuru to nemino tendegela tichunet. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus. Tchau, tchau.